Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Com o objetivo que a gente consiga memorizar, nós vamos sempre fazer a leitura do verso 1. E quem sabe no final da série você já tenha os mandamentos do Senhor memorizados, né? Hoje nós vamos meditar sobre o 4º mandamento, que está do verso 8 ao verso 11. Mas vamos ler juntos, do verso 1 até o verso 11. Vamos juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Querido Deus, Senhor das nossas vidas, louvamos, ó Pai, o Teu nome nesse dia onde nós nos reunimos solenemente para prestar um culto e a adoração ao Teu santo nome. Ó Deus, aqui estamos, como Teu povo, sedentos pelas palavras de vida eterna que só Tu podes nos dar. Palavras estas, ó Deus, mediante as Escrituras, que cremos ser inspirada pelo Senhor. Palavra viva e eficaz, que tem autoridade, que é o poder de Deus, o Evangelho do Senhor, registrado para que nós venhamos obedecer, ser guiados nesta vida, e a nossa fé e esperança ser alimentadas. Senhor, visita-nos mais uma vez, de maneira poderosa, pela instrução da Tua Palavra que vai ser dada agora. Teu Santo Espírito, o Consolador, ilumina nossas mentes, dá-nos o entendimento das verdades do Senhor para as nossas vidas. Sejamos capazes, ó Deus, não só de ouvir, mas de entender, Senhor, as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. Principalmente diante dessa mensagem, dessa palavra que acabamos de ler, que lida, ó Deus, com a maneira como nós adoramos ao Senhor. Nos ajude, Pai. Nos visite, ó Deus, com essa palavra poderosa em nossas vidas. Tira, ó Deus, toda distração, toda preocupação, que possamos neste momento descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor tem amparado aqueles que necessitam,
O Senhor tem consolado os que choram. O Senhor tem curado os enfermos. O Senhor tem sustentado a tua igreja. Por isso, ó Deus, nós podemos agora parar tudo o que estamos fazendo. Não nos perder nas coisas secundárias, mas nos voltar para aquilo que é essencial, primordial. É ouvir o Senhor falando conosco. Mesmo que a tua voz hoje seja de exortação, mas sabemos que a tua graça e a misericórdia estão disponíveis ao teu povo. E nós aqui estamos, sedentos pelas palavras de vida eterna do Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos, Deus, para o bem do teu povo, e realiza a tua obra em nosso meio. Pois eu, Deus, só posso falar aos ouvidos. O Senhor é aquele que fala ao coração e transforma nossas vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, de maneira resumida, até aqui nós meditamos nos 3 mandamentos, e eu quero, de maneira resumida, trazer os pontos principais que nós vimos, para que, ao meditar no 4º mandamento, onde o Senhor nos lembra de um dia para a nossa santificação, para a adoração do nome do Senhor, para um repouso santo no Senhor. Quando nós compreendemos essas verdades, tudo o que já vimos até aqui vai se encaixando, vai trazendo até nós uma certa ideia do que o Senhor quer para o seu povo. Então veja, nós meditamos já nos 3 primeiros mandamentos, além da mensagem de abertura, onde o Senhor se revela a Israel como sendo o seu Deus e o seu libertador. Os versículos 1 e os versículos 2 de Gênesis 20 trata sobre isso. No primeiro mandamento, onde a ordem é não ter outros deuses, nós temos aqui o Senhor então falando do objeto da adoração. Não é os deuses das outras nações, os deuses dos pagãos, ou mesmo aqueles que nós, ou naquela altura o povo de Israel, havia desenvolvido, criado para ser. O objeto da adoração, que é o pano de fundo desses mandamentos, a adoração ao Senhor, é o próprio Deus. No segundo mandamento, nós temos então o modo da adoração, quando ele nos ensina a não fazer imagens do ser de Deus, da Trindade em si. Nós vimos num estudo anterior que não devemos prestar culto e adoração a estas imagens, que o Deus é o Deus zeloso, e o modo de adorar deve ser então aquele prescrito por Deus, como Ele mesmo entrega ao seu povo. Não deveria ser uma imitação do que os israelitas, os hebreus, haviam acompanhado durante muitos anos entre os egípcios, muito menos na terra de Canaã, para onde eles estavam indo, que também havia outras nações lá, que adoravam seus deuses e que tinham seus modos de adoração. No terceiro mandamento, então, nós temos uma linguagem de adoração que está sendo exigida. Ao adorar o nome do Senhor, a viver uma vida de adoração, a prestar um culto a Deus, não devemos fazer uso do nome de Deus em vão. E isso significa que, sendo Deus zeloso pelo seu nome, sendo Deus zeloso pela a maneira como o seu povo o adora, nós não podemos então relacionar esse Deus às coisas perversas e impuras pelas quais nós por vezes estamos envolvidos. Devemos prestar um culto a um Deus que é santo por meio de lábios e uma mente e um coração também santificado a Ele. Porque se nós adoramos ao Senhor sem ter abandonado os pecados, ainda presos à velha vida,
ainda cercado pelos pecados de estimação, se a nossa adoração do Senhor ainda é nesse contexto, então adoramos a Deus e invocamos o seu nome de maneira vã. E Deus está requerendo aqui que a nossa linguagem de adoração, o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos, como nos comportamos, como testemunhamos desse Deus, a nossa própria vida deve refletir aquilo que Deus é: santo, justo. Ele é o Senhor, nosso Deus. No quarto mandamento nós temos então o tempo da adoração. Se vimos o objeto da adoração, o modo da adoração, a linguagem, quando nós, como povo, no ajuntamento solene, a congregação dos santos, o Senhor está chamando eles a ter um tempo de adoração. Veja, meus irmãos, não é um chamado a ter uma vida de adoração, porque os outros mandamentos já falou sobre isso. Você, como templo do Espírito Santo, como habitação do Senhor, a sua vida deve ser em plena adoração ao Senhor, em pleno testemunho a Deus. Mas quando se trata do coletivo, do chamado, como o Salmo 95 foi lido aqui na liturgia, na nossa liturgia, o chamado de Deus para o seu povo adorá-lo, então o Senhor exige, no quarto mandamento, que nós tenhamos um tempo, um momento na nossa vida, na nossa semana, que se repete. Nós devemos ter um tempo, e nesse tempo nós vamos usar ele única e exclusivamente para adoração ao Senhor, para vivermos o que o Senhor exige de nós de maneira mais intensa, até mesmo para nos preparar para o restante dos outros dias, onde não estaremos juntos, estaremos sozinhos no mundo perverso, no contexto onde moramos, onde estudamos, onde trabalhamos, onde transitamos com outras pessoas. É necessário um tempo, e esse tempo envolve descanso, envolve a adoração ao Senhor, que é exatamente o que o quarto mandamento vai nos ensinar. Ao lermos essa passagem, irmãos, o dia de sábado, que na língua original é o sabat, que tem a ver com cessar ou parar, para fazer alguma coisa específica. O sabat, então, exige que Israel e o povo de Deus lembre o que Deus ordenou a seus filhos desde os primeiros momentos da existência humana. Um padrão de trabalho seguido de descanso, conforme Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, onde o próprio Deus deixou registrado para nós, dando-nos o exemplo de como devemos agir e como devemos viver. Em resumo, irmãos, o que eu quero meditar com os irmãos é levarmos a entender que esse tempo, que aqui no texto está se tratando de um sabato, a palavra do hebraico para o nosso português é este sábado. Esse tempo reservado, ou esse dia reservado, deve ser para adoração, um dia para ações de misericórdia e um dia para o descanso. Essas três coisas eu quero ver com os irmãos. E nós vamos ver em 4 partes. No verso 8, do capítulo 20, veremos neste mandamento o que fazer. No verso 9 ao verso 10, veremos como devemos fazer ou cumprir esse mandamento.
Como fazê-lo? E no verso 11, o porquê nós devemos fazer. E por último, eu quero trazer algumas aplicações para que nós venhamos entender como desenvolver isso na prática. Primeiro, então, o que fazer? E aqui nós temos a exigência do mandamento, no verso 8. Lembra-te no dia de sábado para o santificar. O que Deus quer que façamos. É curioso que este é um mandamento que quebra a sequência que vem sendo feita de ordenanças ou de imperativos negativos. Agora nós temos um direcionamento positivo. Lembra-te. Não é como nos demais: não tomarás o nome do Senhor, não farás para ti imagem, não terás outros deuses. O Senhor começa nos chamando a nos lembrar. E lembrar do dia de sábado para o santificar. E é curioso o Senhor falar desta forma. Primeiro porque nos faz entender que no chamado para lembrar, significa que é algo que já foi ensinado. Já está na mente e na lembrança do povo, esse princípio. E segundo, nos chama a lembrar porque isso reflete a nossa mente manchada pelo pecado. Nós somos ligeiros a nos esquecer, apressados para ocupar a mente com outras coisas, e as coisas vão acontecendo na nossa vida, elas vão se apagando, ao ponto que alguns até mais, com a mente muito mais fraca, acabam esquecendo o próprio nome, né? Certa feita eu participando de uma entrevista e alguém precisava se apresentar e a pessoa deu a palavra. Comece dizendo qual é o seu nome, o que você faz, o que você gosta. E a pessoa: bom, meu nome é... E ela foi para o crachá olhar. A nossa mente está assim, meus irmãos. Nós estamos nos esquecendo de coisas importantes, coisas simples, e o Senhor sabe disso. E pela graça e misericórdia dele, ele nos chama: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós temos um chamado para nos lembrar. No prefácio dos 10 mandamentos, Deus lembra Israel que Ele é o seu libertador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está se revelando agora diretamente ao seu povo e dizendo: foi eu que tirei vocês do Egito, por meio de Moisés e Arão, mas sou eu que estou fazendo isso. Por isso ele abre, a mensagem de abertura também é um lembrete de que Ele é o seu libertador. No quarto mandamento, Deus lembra Israel que Ele é o seu Criador. E os israelitas, eles não deveriam se esquecer dos 6 dias de trabalho necessário para o seu sustento, em obediência ao Senhor. É outra coisa que o Senhor está chamando eles a se lembrar também. Porque vamos falar sério, né, meus irmãos? A gente precisa ser lembrado que precisa trabalhar, né? A gente precisa ter o nosso esforço diário. Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Veja, irmãos, na criação o Senhor Deus está dizendo ao homem: ele vai ser criado conforme a nossa imagem e semelhança, a Trindade reunida na criação do homem. Mas ele também vai ser como nós, que trabalha, que tem domínio, que controla, que governa. O Senhor está colocando nas mãos do homem a sua responsabilidade como um regente ou um administrador da criação de Deus, para cultivar, para ter domínio, para cultivar o que foi criado. Então, o pecado, o trabalho não é fruto do pecado. O trabalho é algo abençoador, é honroso, faz parte da criação.
Lá no Éden de Deus, onde tudo era perfeito, tudo foi criado, cada coisa no seu lugar e com seu compromisso. Mas Gênesis 3,19, nós temos agora fora do Éden, o homem expulso, separado de Deus, e a consequência do pecado vem sobre as vidas deles. Mas perceba, o trabalho continua sendo uma exigência para o homem, para a sua criação. Mas o pecado trouxe algo a mais. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Perceba então que Deus não está dizendo: olha, agora o trabalho vai ser símbolo do pecado na sua vida. O trabalho continua sendo abençoador, continua sendo algo de Deus para o seu povo, para a sua criação. Nós continuamos sendo chamados a sermos administradores, mordomos da criação do Senhor. Mas sobretudo, onde os pecadores se envolvem, tudo o que eles estão envolvidos está manchado pelo pecado. O trabalho agora também traz um pesar, um esforço que faz com que eles venham se lembrar do prejuízo que causaram a si mesmos. E não é como a gente espera hoje, né? No dia que eu me aposentar, estarei livre, não vou trabalhar mais, né? Nós todos oramos e queremos a nossa aposentadoria, mas o texto vai dizer que esse suor do rosto vai vir até que nós voltemos ao pó. O esforço necessário, mesmo aposentados, o Senhor espera que sejamos capazes ainda de sermos seus administradores, seus mordomos, cuidando da sua criação. E uma delas é a nossa família. Depois a sociedade onde nós nos envolvemos, e principalmente a casa, o lugar onde nós nos reunimos para a adoração ao nome do Senhor Deus. Então primeiro o Senhor está lembrando: olha, vocês têm 6 dias para executar o que vocês foram criados para fazer. Como mordomos de Deus, 6 dias vocês vão fazer isso. O versículo 9 nos lembra isso: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É para o teu sustento, é para os teus cuidados, para a tua proteção e a tua casa, a tua família. O Senhor nos lembra isso. Mas os israelitas deveriam lembrar também do dia de sábado, para que então parassem. Depois desses 6 dias, um dia deveria ser o descanso. Eles deveriam confiar na provisão do Senhor para aquele dia, assim como foi no deserto. Veja, Êxodo capítulo 16 descreve o Senhor dizendo ao povo, enquanto eles estavam no deserto, que todos os dias da semana, com exceção de o maná viria para eles. Eles poderiam sair das suas tendas e colher esse maná, que serviria para alimento para eles. E a ordenança era que eles não pegassem durante a semana mais do que necessário para aquele dia, porque o que sobrava, se eles pegassem excesso, como dizia meu pai, né? Se ele tivesse um olho maior do que a barriga, aquela sobra iria apodrecer, e isso também iria refletir a desobediência, a falta de confiança e a incredulidade deles. Mas em Êxodo 16, verso 23, o Senhor diz o seguinte: respondeu-lhes ele, Moisés falando, né? Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Havia um momento onde eles deveriam pegar, contando com o próximo dia, que seria na sexta-feira.
O maná desceria, eles iriam colher aquele maná para a sexta, e no sábado, no dia seguinte, o maná não viria. Então na sexta eles também deveriam colher, para que no sábado eles não tivessem que sair para a colheita. E na mesma sexta-feira eles deveriam preparar aquele maná, para que no sábado eles também não tivessem que preparar nada. Já estava tudo preparado. Isso mostraria a confiança deles no Senhor, em descansar na sua provisão. E olha, irmãos, que no dia seguinte, o maná que estava preparado, eles poderiam comer, e ele não estava apodrecido. De domingo a sexta-feira, eles colhiam. Na sexta, colhiam em dobro e preparavam em dobro. E no sábado, era apenas o deleite, o descansar no Senhor, no sentido de parar as suas atividades para buscar no Senhor agora o alimento para as suas vidas. Nós temos então um chamado para a consagração, a santificação desse povo. Se em 6 dias eles deveriam trabalhar e o 7º eles deveriam parar não para viver um dia de preguiça, mas era um momento de consagração, de dedicação exclusiva ao Senhor. Eles deveriam ter um momento em que se dedicariam e se consagrariam ao Senhor das suas vidas. Os teólogos do Westminster, na pergunta 58 do breve catecismo, dizem o seguinte: eles resumem a exigência deste mandamento como segue. O que o 4º mandamento exige? O 4º mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia santo de descanso dedicado a Ele. Se nós, durante os 6 dias, estamos envolvidos com toda a nossa obra, nesse dia de descanso nós nos envolvemos com a obra do Senhor, que envolve a adoração, que envolve as ações de misericórdia, que envolve a comunhão dos santos. Philip Ryken comenta essa passagem dizendo que tendemos a esquecer a grande obra de Deus na criação e na redenção. E quando esquecemos, deixamos de louvá-lo por nos criar e salvar. Mas o 4º mandamento é um lembrete. É um memorando de Deus para o seu povo, lembrando-nos de dar-lhe glória por sua graça. Lembrar-se do sábado significa usar o dia para demonstrar nosso amor por Deus de maneira especial. Significa santificá-lo, separá-lo para um uso sagrado. Por isso não é um sábado para o meu dia de preguiça, ou para colocar em dias o trabalho do serviço, ou o trabalho da escola, ou o trabalho da faxina de casa. Esse dia que é um dia que o Senhor pede que nós venhamos se reservar para Ele, é um dia de santo repouso, de adoração, de nos alimentarmos da providência de Deus que a sua palavra nos traz, de nos envolvermos num culto coletivo, solene, nos consagrando com jejuns, com a adoração devida ao nosso Deus. Mas como devemos fazer isso, irmãos? Em segundo lugar, nós temos então aqui o mandamento especificando do verso 9 ao verso 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. A ordenança do Senhor, ela é bem clara, meus irmãos, ela é bem específica. Este é um mandamento que Deus também leva muito a sério. E Ele não quer que os israelitas tenham dúvida de nada. Esse mandamento, então, nos ensina que devemos cumprir as nossas obrigações nos dias reservados para o trabalho e outras atividades. Como vimos, é nossa obrigação trabalhar. Nós somos chamados para trabalhar porque servimos a um Deus que trabalha.
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí tenha ele domínio. Se essa é uma virtude ou uma característica de Deus, do povo criado à semelhança de Deus, porque trabalha, porque governa, então Deus também é assim. O Senhor nos deu 6 dias inteiros para cumprirmos o nosso chamado terreno, cuidarmos dos nossos afazeres. O problema não é os poucos 6 dias, o problema é que nós não temos aproveitado bem o nosso tempo. Às vezes nos pegamos dizendo: Senhor, esse dia de 24 horas está muito pouco. No seminário, em meio a tantas matérias e tantos trabalhos, um por cima do outro, escrever artigos e textos e fazer leituras de livros, com páginas e mais páginas, virando a madrugada, e certa feita eu me atrapalhei nesses trabalhos. Cheguei para um professor e disse: olha, infelizmente não consegui entregar o trabalho, porque tal hora eu estava fazendo isso, tal hora aquilo outro e aquilo outro. E ele virou para mim e perguntou: o que você estava fazendo? De meia-noite às 6 da manhã. Dormindo, claro, né? Pois é. Meus irmãos, nós somos assim. Até mesmo quando deveríamos estar dormindo, nós queremos trabalhar. Lembra daquela vez que você foi deitar e sua mente continuou acesa, trabalhando? Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que buscar fulano, amanhã eu tenho que pagar ciclano, amanhã eu tenho que pegar aquilo, amanhã eu tenho que fazer tal. Amanhã um dia você está ainda ali com a mente agitada. Você levanta da cama e já está com as coisas na mão, e a chave do carro, e corre, e ainda esqueceu coisas. Você vai para o trabalho e quando pensa que não, já está na hora de ir menino na escola, e aquilo outro, você termina o dia, não fiz nada. Tenho muita coisa para fazer. Porque nós estamos sendo péssimos administradores do tempo. Não estamos fazendo o que o Senhor nos mandou, como fomos criados à imagem e semelhança, ter domínio. É nossa obrigação trabalhar. Nós somos chamados para isso, porque servimos a um Deus que trabalha. E esse Deus que trabalha criou o mundo em 6 dias. E nos chama a trabalhar 6 dias inteiros para cumprirmos o nosso chamado terreno. Cuidar de todas as nossas atividades, para que no dia onde devemos parar, não precisemos correr ainda para fazer aquelas coisas do nosso interesse, mas venhamos parar para fazer aquelas outras de interesse do Senhor, que abençoa o seu povo. O 4º mandamento nos lembra de honrar a Deus com nossa carga semanal de trabalho honesto, cumprindo o nosso horário, cumprindo as nossas metas, sendo exemplares na chegada e na saída, no resultado, na escola, sendo bons alunos que prestam atenção à aula, que estudam em casa, que revisam as suas anotações, que tiram boas notas. Esse é o nosso dever, essa é a nossa atividade durante esses 6 dias. Mas como nós fazemos isso? Os 6 dias nós corremos, e aí quando o dia de estarmos juntos, de pararmos e sentarmos para meditar, tanto em casa quanto na reunião solene, quando chega este momento, nós estamos exaustos e ainda queremos nos envolver com mais coisas do trabalho, levando para casa, indo dormir altas horas da noite ainda no dia que deveria ser reservado único e exclusivo para a adoração, para o santo repouso. Esse mandamento, então, nos chama a nos preparar antecipadamente para o dia de descanso.
As especificações do mandamento pressupõem um preparo antecipado, pois nos diz o que fazer nos 6 dias que antecedem o sabate, o descanso, para que nesse dia nós estejamos totalmente voltados para o Senhor. Tudo que é preciso para o preparo antecipado é realizado antes, nos dias reservados para isso. Nos 6 dias chamados para trabalhar e fazer toda a tua obra. Mas no dia do descanso é para o Senhor e a sua obra. Meus irmãos, o Senhor não está falando uma linguagem estranha para o povo de Israel, meus irmãos. Veja quanto tempo esse povo passou no Egito, e a vida deles foi de sol a sol trabalhar de maneira exaustiva. O Senhor liberta eles desse contexto e leva para um outro contexto que agora eles vão ter ainda o trabalho, mas um trabalho que o Senhor prescreveu para que eles tenham sustento e do suor do seu rosto eles tenham a condição de levar o alimento sobre a mesa. Mas agora eles podem ter a oportunidade de parar um momento para não só dormir à noite, mas no dia seguinte refletir na grandeza e na obra do Senhor. É isso que fazemos quando descansamos, quando tiramos um dia de descanso para o nosso Deus. Nós seguimos o seu exemplo, que também parou para contemplar as obras de suas mãos. Como nós guardamos o dia do Senhor, dedicando um dia inteiro para Ele. Isso significa entregar tudo o que é feito no dia para o Senhor, para honrar o seu nome, para glorificá-lo. Significa atender à santa convocação, à adoração ao Senhor, que chama o seu povo para congregar. Nesse dia não é um dia de nos isolarmos da comunidade, do povo de Deus. Não é dia de estarmos distantes, mas estarmos juntos, desfrutando do dia de adoração ao Senhor, um momento coletivo, adoração coletiva. Os puritanos chamavam esse dia de o dia da feira da alma. O dia onde nós estamos agora buscar e colher aquilo que vem trazer o refrigério, que vem abençoar, que vem fortalecer as nossas vidas, e isso é feito no Senhor, o nosso Deus. Felipe Reich ainda diz que nós nos encontramos com Deus em oração e no mistério da palavra, cantando seus louvores e apresentando as nossas ofertas a Ele, celebrando os sacramentos e compartilhando a comunhão cristã, desfrutando dessas coisas diante do Senhor. Nós também guardamos o dia do Senhor, proporcionando para que não apenas eu, mas o meu próximo também tenha condições de fazer isso. Todos deveriam desfrutar desse descanso. Veja, ele diz: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, aquele que estava ali de passagem. Nem mesmo ele deveria ser exigido algum tipo de trabalho, para que ambos tivessem a oportunidade para adorar e nada fosse colocado como uma barreira. Quantas vezes nós já nos dirigimos à casa do Senhor e de repente chega uma visita, recebemos um parente e a primeira coisa que a gente faz é: hoje não vai dar para ir para o culto, porque estou com o meu parente em casa, estou com a minha visita em casa. Olha o que o Senhor está mandando aqui, não sou eu não. Não. Isso não deve servir de um impedimento, e nem mesmo estando lá esse forasteiro, nem mesmo estando lá tua filha, nem mesmo estando lá o teu filho, deve ser um impedimento para que você preste o culto e a adoração ao Senhor. Pelo contrário, eles devem participar.
Ele deve saber do seu compromisso com o Senhor, que naquele dia eu estou pronto para louvar, agradecer e adorar o nome do Senhor. Esse final de semana eu estava com uma visita, os irmãos viram hoje pela manhã. Um primo, que muito tempo a gente não se vê. Eu tive agora a oportunidade nas férias de estar um momento na casa dele e ele veio para minha casa. Veio no final de semana. Pode vir. Vamos receber com toda a alegria. Mas domingo, 7h30 da manhã, eu preciso estar lá na igreja com café e tu vai comigo. Ele estava aqui conosco. Participou conosco. Queria ter ficado mais, mas precisou retornar. Nada deve nos impedir de estarmos juntos. O Senhor está chamando, é uma santa convocação. Nesse dia, nós deixamos de lado tudo aquilo que possa nos impedir de invocar o nome do Senhor. Irmãos, e nós andamos atrás de desculpas para não adorar o Senhor, para não prestar culto, mesmo que involuntariamente, porque a nossa carne, o nosso corpo pecaminoso deseja cada vez mais alimentar os seus desejos, estar longe de Deus. Por mais que a sua mente, o seu espírito esteja pronto e deseje o Senhor, a sua carne, os desejos do seu coração fazem com que você se afaste, esteja longe. E ninguém melhor do que o próprio diabo para saber aproveitar essas oportunidades. Que você quer ir, mas seu corpo quer ficar. Que você quer fazer, mas o seu corpo está dizendo não, então você está cansado. Agora veja, irmãos, por que este mandamento? Qual é a razão dele para nossas vidas? Verso 11 conclui dizendo: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e Qual é a razão? Primeiro, porque o Senhor nos deu o exemplo. Ele é quem primeiro parou a obra que fizera. E mais uma vez, não é que o Senhor Deus não estava fazendo nada nesse dia. Foi um dia ocioso, foi um dia de preguiça, foi um dia de ficar na rede, debaixo de uma árvore e descansando, recebendo tudo na mão, os outros trabalhando para Ele. Não foi isso. Até porque Jesus, quando falava do sábado e os fariseus o questionavam, Ele diz: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A questão é que nesse dia de descanso, nós trabalhamos na obra do Senhor. Deus, o 7º dia, Gênesis 1, 2, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Essa palavra descansar, ela traz a ideia de contemplação. Prazer, ele estava contemplando a sua criação. Nesse dia ele estava recebendo a glória e o louvor por tudo aquilo que ele criou. É o que nós lemos no Salmo 19, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Nesse dia o Senhor estava recebendo. Ele nos deu exemplo. Precisamos parar para contemplar o Senhor. Nós podemos fazer isso nos outros dias que o Senhor nos deu, enquanto trabalhamos, enquanto cuidamos das nossas atividades, mas muito mais e melhor e de maneira mais direta fazemos isso no dia que o Senhor nos chama a fazer, seguindo o seu exemplo. Segundo, qual é a razão do mandamento? Porque o Senhor abençoou esse dia. O Senhor viu que era boa a sua criação, tudo que fizera era muito bom, então Ele deu a sua bênção. Para aqueles que guardam o dia do Senhor,
povo de Deus que deveria estar guardando o dia do Senhor, eles deveriam fazer isso descansando nele, na certeza de que o Senhor abençoa o seu povo. O Senhor abençoa os seus celeiros. O Senhor faz prosperar a casa daqueles que honram o nome do Senhor. Terceiro, qual é a razão do mandamento? Porque o Senhor santificou esse dia. Ele separou esse dia para Ele. Dedicou esse dia para que fosse usado única e exclusivamente para os seus propósitos. Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele está olhando para os dias da criação que ele acabara de fazer, os 7 dias. E ele está dizendo: olha, nesses 6 dias eu vou ser honrado, eu vou ser honrado pelo meu povo, cuidando da minha criação, trabalhando nos seus negócios e de maneira honesta. Mas eu quero que esse dia seja reservado única e exclusivamente para as atividades também de consagração, de dedicação. Separar esse dia de maneira específica. Às vezes nós olhamos e pensamos que esse dia deve ser um dia como qualquer outro. Não, Deus está ensinando, está mostrando para nós aqui que não é assim. Precisamos ver que este momento reservado, ele exige de nós algumas atitudes que Deus reservou, que Deus preparou. Por fim, meus irmãos, por que Deus quer que descansemos? Eu trago algumas aplicações aqui e a primeira delas é essa: nos perguntar por que Deus quer que descansemos. Porque, irmãos, quanto mais trabalharmos, melhor. Mais dinheiro teremos, mais patrimônio teremos, mais recursos poderemos adquirir. Para aqueles que têm comércio, quanto mais dias abertos, mais mercado ele vai ter, mais público. Porque Deus quer que os hebreus, assim como nós, descansemos, paremos o dia. O comentarista vai dizer que existem muitas razões adicionais para santificar o sábado. Ou, no nosso caso, hoje, eu vou já falar sobre isso, o domingo como dia do Senhor. Ele promove a adoração a Deus. Essa é uma razão. Ele nos restaura tanto espiritual quanto fisicamente. Nós nos alimentamos espiritualmente e quando paramos os trabalhos da semana, nesse dia também nos recuperamos fisicamente. Portanto, é para o nosso benefício. Porque Deus quer que nos descansemos, para nos lembrar que não somos de ferro. Não somos uma máquina programada e ela vai funcionar enquanto estiver carga e energia. Terceiro, para que apresentemos uma adoração desprovida de preocupações secundárias. Esse dia é um dia de confiar no Senhor, de confiar na provisão que vem de Deus. Não vai ser um dia que você vai deixar de trabalhar e você vai passar fome. Porque em 6 dias você vai trabalhar e Deus vai abençoar o seu lar. No suor do seu rosto você vai ter a sua provisão. Quarto, Deus quer que nos descansemos para que venhamos focar naquele que é o provedor e Senhor das nossas vidas. É o momento então de nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, é o Senhor que me deu, é o Senhor que tirou, é o Senhor que dá e abençoa. É hora de olharmos para esse Deus da provisão, o Senhor que guarda e que abençoa o seu povo. Quinto, para descansarmos em sua graça bendita, que na correria da semana nós deixamos de perceber quão Deus nos livrou, o quão o Senhor nos amou e cuidou de nós. E podemos chegar até aqui e dizer: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Em sexto lugar, para que exerçamos a misericórdia, ao começar por nós mesmos, quando proporcionamos o descanso devido ao corpo, a mente e espírito.
exercemos a misericórdia conosco, como também os demais. Porque nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, nenhum deles é exigido o trabalho. Mas se eu descanso, se eu paro, eles também. O descanso contribui para que o corpo, a mente e o espírito estejam sendo renovados. Irmãos, o Senhor exige que descansemos porque Deus nos resgatou também por meio de Jesus Cristo. Esse descanso nos lembra a nossa salvação, a nossa redenção. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, onde nós encontramos a repetição da lei do Senhor. Moisés repete toda a lei do Senhor ao seu povo. E nós vamos perceber que, diferente do que a gente encontra em Êxodo 20, em Deuteronômio, a razão para esse descanso, Moisés apresenta outra. Veja: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Então, veja, se lá em Êxodo 20, o motivo desse descanso é a criação de Deus, porque aos 7 dias depois da criação o Senhor abençoou e santificou. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, o motivo de nós pararmos também é por causa da nossa redenção. É aí que muda o dia que nós guardamos. Não mais como no judaísmo, o sábado, o 7º dia. Mas agora no cristianismo, o domingo, o 1º dia. Porque foi nesse dia que o Senhor Jesus Cristo completou a obra de resgate, de salvação, de redenção. Se lá em Êxodo 20 o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então o Senhor resgatou eles e lembra a eles que eles devem parar, e o 7º dia precisava ser feito. Agora nós somos lembrados na nova aliança que devemos continuar guardando, mas não o último dia da semana, mas o primeiro. O sábado para os israelitas simbolizava a sua libertação. Era um dia de descanso, uma vez que eles vieram de uma terrível escravidão. Nós, ainda, mesmo fora do Egito, continuamos numa escravidão do pecado. Todos aqueles que não estão em Cristo estão na mesma condição, longe de Cristo, separados de Deus. E então, com a ressurreição de Jesus, completando a sua obra, ao 3º dia, um domingo, o povo de Deus entendeu, por meio dos apóstolos, por meio da igreja do primeiro século, que Deus queria ser adorado nesse dia. Não mais no último, nos lembrando dos 6 dias de trabalho e um descanso para o nosso corpo, mas no 1º dia, nos preparando e apresentando os 6 dias que vão seguir de trabalho e honrando ao Senhor. Agora, o chamado é para que nós venhamos viver com um coração contente e alegre, sabendo que o Senhor proverá. Enquanto eles olhavam para trás no 7º dia e viam que o Senhor proveu, e ao mesmo tempo olhando para frente que o Senhor iria prover para os outros dias, nós nos domingos olhamos para trás, sabendo que Deus proveu o libertador, e olhamos para frente na certeza de que Ele voltará para nos resgatar de uma vez por todas. Mas olhamos para o dia, nesse momento, nos lembrando do nosso libertador. Da mesma forma é o domingo para os cristãos. Simboliza a nossa redenção da condenação do pecado. Porque nesse dia o Senhor ressurgiu dos mortos, por ter vencido o pecado, a morte e o inferno.
os nossos inimigos. Nesse dia, o domingo, nós celebramos a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ao ressurgir da sepultura. E nele nós somos mais do que vencedores, a Bíblia nos lembra. Jesus é o cumprimento do quarto mandamento nesse sentido, irmãos. Já não olhamos para o êxodo, mas para o novo êxodo feito por meio de Jesus Cristo, que realizou um êxodo maior e melhor, a morrer pelos nossos pecados e ressuscitar no terceiro dia. Então, temos ainda mais motivo para estarmos nesse dia, parando toda a obra, nossa obra, para nos dedicar à obra do Senhor, para refletir na sua criação. Deus quer que nós descansemos, zelando pelo seu nome, louvando e adorando a Ele, realizando a sua obra, realizando ações de misericórdia, com a promoção do bem ao próximo, evitando que ele tenha que trabalhar para nós e contribuindo para que ele também descanse, e com a consagração e o alimento para o nosso espírito. É desta forma que nós devemos então guardar o dia do Senhor. É dessa forma que esse mandamento nos lembra que devemos ter um dia, e esse dia para os cristãos é domingo, o dia que o Senhor apareceu vivo aos seus discípulos e Ele disse, no meio deles, paz seja convosco. Esse é um dia onde nós desfrutamos da verdadeira paz que só há em Cristo Jesus. Aqueles que creem vivem essa verdadeira paz na comunhão dos santos, tendo um verdadeiro descanso no Senhor, sendo unido ao seu irmão, prestando ações de misericórdia àqueles que necessitam, e honrando e glorificando a Deus com as nossas vidas. Que você, a partir de hoje, lembre-se do que fazer no dia do Senhor. Lembre-se do que Deus nos chama a fazer nesse dia. Lembre-se dos 6 dias que Deus entregou para você, dias inteiros, para que você cuide de toda a sua obra. E nos lembremos que juntos devemos cuidar da obra do Senhor, em adoração, em consagração, em louvor ao nosso Deus. Oremos, meus irmãos, fiquemos em pé. O hino que nós cantamos por último no nosso momento de louvor, ele fala o seguinte, no último verso: todo o meu ser entrego a seu serviço, pois sei que um dia, em breve, ele voltará. Prossigo assim, amando a Jesus Cristo, até o dia que ele me chamar. Seguro estou. Minha esperança é Cristo, meu refúgio, meu libertador, pois só Ele me amou e por mim se entregou. Só a Ele a honra e o louvor. É isso que devemos fazer no dia do Senhor. Nos lembrar da obra que Ele realizou e louvar o seu nome.